Sejam muito bem-vindos ao canal, sou o professor João Matos. Hoje a gente está aqui para mais um vídeo do nosso preparatório para o concurso do Banco da Amazônia. A gente vai tratar hoje da matemática financeira, mais precisamente o tópico 3, juros compostos. A próxima aula será uma aula de exercícios, vai ser um vídeo bem mais longo, fazendo exercícios de juros simples e compostos. Então, não se esquece de se inscrever para chegar a notificação para você da nossa revisãozinha, nosso simuladinho só de juros, certo? Vale lembrar também que estamos montando uma comunidade no Telegram com o link na descrição. Quem se sentir à vontade de entrar, sinta-se convidado. Eu vou bolar algumas listas exclusivas lá naquela plataforma e disponibilizar para quem estiver na comunidade. Se você estiver aí no pique, estudando, pesado, recomendo que você entre lá porque concurseiro é concurseiro. Toda questão é uma questão a mais, certo? Então, vamos lá, vamos para o vídeo. Hoje, a gente vai falar sobre juros compostos. Na aula anterior, a gente falou sobre juros simples e a gente vai seguir basicamente a mesma filosofia, a mesma sequência de matemática financeira. É a matemática, o braço da matemática, o ramo matemático, o que estuda o comportamento do dinheiro ao decorrer do tempo. E aí, hoje, a nossa forma de calcular juros, lembrando que juros é uma forma de reprodução do dinheiro, ela é a forma composta, certo? Então é o seguinte, a gente vai relembrar aqui o que é capital, o que é juros, o que é taxa e etc. Quais são os termos e siglas que aparecem nas fórmulas, certo? O nosso primeiro é o capital inicial, famoso valor presente, famoso valor atual. Tudo isso remete a um dinheiro que a gente vai começar o problema ou começar nossa situação, certo? Porque não necessariamente ele é dado, ele pode ser perguntado também. Os juros é um valor, uma quantia de dinheiro que é obtida pela remuneração do capital. Entenda a remuneração do capital como uma autorreprodução do capital, beleza? Essa autorreprodução, esses juros, pode vir um juros que seja para um financiamento, ou seja, vou ter que desembolsar. Pode ser um juros que venha para um rendimento, um investimento, certo? Um financiamento de casa, financiamento de carro, a gente paga. Então, aqueles juros é um juros que vai sair do nosso bolso. Se eu faço um investimento no banco, um investimento em uma financeira, esse investimento vai gerar juro que vai entrar no meu bolso, certo? Então, depende muito da pergunta se esse juros vai ser subtraído ou somado. Bom, vamos lá. Taxa de juros é a quantidade dessa remuneração ou reprodução dos juros, beleza? E essa quantidade, essa taxa é dada normalmente em porcentagem e ela incide sobre o capital inicial. Montante é o montante final, o final das contas, no final do meu financiamento, no final do meu tempo de investimento, quanto vai ser o montante de dinheiro, o total do dinheiro, beleza? Aqui a gente vai ter uma peculiaridade, que é a representação de forma decimal. Eu trago sempre nas aulas para manter o aluno atento. Não é algo comum, mas se cair, você não pode errar, porque questões de juros são questões simples. Então, vamos dar prioridade a acertar as questões simples, beleza? Professor, é melhor acertar uma questão de séries uniformes, que é mais difícil. Não, é melhor você acertar uma questão de juros simples e compostos, porque é mais fácil, certo? E hoje em dia, com o aumento das tecnologias nos concursos, logo menos a gente vai ter a teoria de resposta ao item também, concurso, certo? Tudo isso conta. O chute vai ser melhor detectado, tudo bem? Então, é o seguinte. Quem sabe o fácil, sabe o fácil. Quem sabe o difícil, tem que saber o fácil também, beleza? Logo, você não pode acertar uma questão difícil e errar uma boba. Uma questão de leitura, interpretação e juros, tudo bem? Lembrando, a transformação numérica de porcentagem para decimal, ou você transforma em uma fração em por cento, 2%, então vai ser 2 por 100, ou você coloca duas casas decimais, ou seja, se é 2, 0,2, a casa decimal começa a ser contada depois do número e ela é zerada. Então, 0 casas, 1 casa, 2 casas, certo? Hoje, nosso tópico é de juros compostos. Qual é a diferença dos juros compostos para os juros simples? Quando eu falei sobre juros simples, meu dinheiro capital inicial era aqui e meus juros corria aqui em um bloco separado. Nos juros compostos,
É como se eu tivesse, o meu dinheiro fosse sempre, é como se eu tivesse uma reprodução do meu dinheiro, ele se reproduz e ele entra de novo, e aí o monte cresce. Ele se reproduz, ele entra de novo, aí o monte cresce mais ainda. Ele se reproduz, aí ele cresce, porque o tanto que se reproduz, o 2% que aumenta, volta para o inicial e o inicial vai expandindo. Ele cresce dentro dele mesmo, ele não corre separado, certo? Então, por isso que é dito composto, né? Ele é um pouco mais complicado do que o juros simples, isso vai levar a uma fórmula um pouco mais difícil, mas você tem que entender que os juros compostos, ele leva essa filosofia de que eu não posso separar juros de capital inicial. A gente vai correr a cada período de capitalização, a cada mês ou a cada ano, meu novo capital ele é expandido. Então, se eu começo com um capital de R$1.000, numa taxa de 2% ao mês, no primeiro mês eu vou ganhar R$20. Então, quando eu somar o primeiro mês, eu vou ter 1.020. No segundo mês, meu capital inicial do segundo mês é 1.020, não é mais 1.000. Então, eu tenho que calcular 2% em cima de 1.020, certo? O que acontece ocorre juros sobre juros. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer uma coisa muito massa. Seu dinheiro vai inchando, vai inchando, vai inchando. Isso é massa se for um investimento, né? Se for um financiamento, não é muito legal, não. Porém, esses juros aqui é os juros que a gente está acostumado no nosso dia a dia. É o juros do seu cartão de crédito, é o juros do cheque especial, é o juros do financiamento da casa, do carro, da moto. Os juros de banco é juro composto, certo? O banco não vai dar ponto sem nó. Então, ele não vai te dar um juro simples, onde você vai ter vantagem de pagar menos. O juro, com certeza, é composto, certo? Por isso que às vezes a gente cai em efeito bola de neve. Ah, mas eu gastei só R$10, R$25, R$30 do meu cheque especial. E quando eu fui ver no final do mês, o cheque especial já tinha bolado, já tinha virado 100. Então, isso é por causa dos juros compostos, certo? Então, vamos aqui. A nossa fórmula, ela não envolve o cálculo efetivo dos juros. Eu não consigo calcular quanto de juros exatamente vai ser gerado em uma situação de juros compostos. Mas eu consigo calcular o montante final gerado por aquela capitalização, por aquela situação financeira, aquele evento financeiro. O que é que ocorre? Professor, a questão está me perguntando quais foram o total de juros. E me deu um capital inicial e o tempo e a taxa. O que é que você vai fazer? Você vai calcular o montante final. O montante final é só um exemplo bem básico. Se eu calculei meu montante final e deu 12.100 e eu comecei com 10.000, então é porque aumentou 2.100 de juros. Então você faz uma subtração básica entre capital inicial e montante, na verdade, contrário, montante e capital inicial, e você obtém esse valor, essa quantia de juros, beleza? Professor, qual é a dificuldade dessa forma? A dificuldade é o montante final é igual a capital inicial, que multiplica 1 mais i elevado a t. Existem dois problemas aqui. Primeiro esse i vai entrar em forma decimal, ou seja, se for 2%, eu vou ter que fazer 0,02. Se for 10%, 0,10. Se for 15%, 0,15. E aí ele vai somar com 1. Então vai ser sempre 1, alguma coisa. Vai aparecer ali. 1,15, 1,10, 1,12, 1,02, 1,05. Certo? Esse i vai ter que entrar em forma decimal. E multiplicar pelo tempo normalmente é trabalhoso. Logo, as questões dão dados. A questão informa que 1,21 elevado a 12 é tanto. Você vai ter que usar aquele dado, beleza? Você vai ter que ter essa interpretação da questão de que se aquele dado está na questão é para ele ser usado. Se ele é 1, alguém elevado a um número, muito possivelmente aquilo ali vai aparecer nas suas contas. Se não aparecer é porque tem algum problema, certo? Então, existe vantagem e desvantagem. Por quê? Porque eu não preciso fazer uma conta muito difícil, a questão vai me informar. E a desvantagem é que se eu não estiver atento a isso, eu vou passar batido, certo? E muito possivelmente eu vou errar a questão. O que é que a gente tem aqui? A gente tem um exemplozinho, uma loja anuncia uma geladeira cujo preço à vista é de 3.500. Não dispõe desse capital, um cliente se propõe a pagar a geladeira com juros compostos de 4% ao mês, em 4 prestações mensais, de mesmo valor, sendo a primeira no ato da compra. Qual é o valor aproximado da prestação que o cliente está se propondo a pagar em reais? Se liga, o que é que eu preciso fazer nessa questão?
Como eu vou pagar com juros, eu preciso calcular o meu montante depois de 4 meses com uma taxa de 4%. Eu pego o meu montante e divido em 4 prestações iguais, certo? Professor, por que eu não divido o 3.500 por 4? Porque isso aí que você está fazendo, pegar o 3.500 e dividir por 4, seria para um parcelamento sem juros. E a questão está deixando claro que o parcelamento é com juros compostos de 4% ao mês. Então vamos aqui. O que é que a gente vai ter que fazer? Ó? O meu capital inicial, ele é 3.500. Minha taxa é 4% ao mês. Um tempo de 4 meses. Eu calculo o montante, uso a fórmula. Que fórmula? Essa aqui. Capital inicial que multiplica 1 mais I elevado a T. Como é que isso aqui ficou lá? Capital inicial multiplicado por 1 mais I, ó, tô botando em forma decimal, 0,04 elevado a 4. Quando eu somo, dá 1,04 elevado a 4. E aí, isso aqui, a questão vai informar, ó, 1,04 elevado a 4 é 1,16985, beleza? E quando você multiplica, essa multiplicação, normalmente, a questão não vai fazer por você, você vai ter que aprender a multiplicar esse número com vírgula. Provavelmente você já sabe. E aí, agora, eu tenho um montante final e ele é dividido em 4 parcelas de 1.023,6 e 60 centavos, beleza? Outro exemplo. Maria quer comprar uma TV que está sendo vendida por R$ 1.500 à vista ou em 3 prestações mensais sem juros de R$ 500. O dinheiro que Maria reservou para comprar essa TV é suficiente para pagar à vista, ou seja, ela tem 1.500. Mas descobriu que o banco oferece uma aplicação financeira que rende 1% ao mês. Após fazer os cálculos, Maria concluiu que se ela pagar a primeira prestação e no mesmo dia aplicar a quantia restante, ela conseguirá pagar duas parcelas que faltam sem ter que colocar nenhum centavo sequer. Quanto que ela vai ter de lucro? Ó, ela vai pagar a primeira, vai ficar 1.000. E aí ela vai botar esses 1.000 para render durante 2 meses, 1% ao mês. Vamos ver como é que vai ficar. Primeira parcela, 500. Segunda parcela, primeira parcela, 500. Então, sobrou 1.000 de capital inicial, certo? E como a porcentagem é 1% ao mês, a gente tem 2 meses. Então, o dinheiro dela, que era 1.000, vai ser calculado 1% em cima dele, 10, e vai ser adicionado. Agora, para o segundo mês, o meu novo montante vai ser calculado 1% em cima disso, que vai ser 10 e 10, 10,1. E vai ser adicionado, certo? Quando eu adiciono, eu vejo, se ela tinha que pagar 1.000 e agora ela ficou com 1.020,1, ela teve um lucro de 20,1. Isso aqui, efetivamente, é uma outra forma de você calcular, é um macete, na verdade, né? É uma forma de você calcular os juros compostos. Você pode calcular mês a mês. Isso ajuda se for 3 meses, 4 meses, estourando 4 meses. Questões com pouco tempo de capitalização, você pode fazer assim. Não sei aplicar a fórmula, não sei fazer elevado, não sei fazer aquilo ali, professor. Pois siga a filosofia, siga a teoria. O que é a teoria? A cada mês incide aquela porcentagem no capital e o capital é renovado. Então, primeiro mês, R$ 1.000. Correu o mês todinho, aumentou 1%. Calculo quanto é 1%, que deu 10, e soma com o inicial, 1.010. Agora eu vou calcular o segundo mês. O meu montante, o meu capital inicial do segundo mês é isso aqui. Calculo 1% em cima dele, dá 10,10 e aí eu somo. Beleza? Detalhe. Isso aqui é um detalhe básico que você vai poder utilizar quando você tiver questões curtas, de tempo curto. Quando forem 12, 20, 30 meses, o bagulho é um pouco mais complicado. Você não tem como fazer isso aqui 30 vezes. A partir da terceira vez já é bem chato. A quarta e a quinta vez já é bem chato. Porém, se você compreender melhor essa forma de fazer as contas, tudo ótimo, certo? A gente fica por aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e entrar na comunidade do Telegram. Bons estudos, um forte abraço e até a próxima.